O que fazer quando as lutas chegam? Diga assim comigo, o que fazer quando as lutas chegam à nossa vida? Sabe, acho que todos nós passamos por momentos em que nós às vezes sentimos ou estamos mesmo diante de uma guerra. Há situações, há lutas que chegam à nossa vida de repente. Há problemas que nós não esperávamos e que sucedem. E há situações que parecem maiores do que a nossa própria capacidade de os resolver. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Mas a palavra de Deus nos dá a solução, a palavra de Deus nos dá respostas, a palavra de Deus nos dá a direção, e nesta manhã é isso que eu quero partilhar com os irmãos. É inevitável que nós às vezes pensemos, o que é que eu faço agora? O que devo fazer agora? Mas o problema, muitas vezes, irmãos, não é apenas a luta em si que chega à nossa vida, mas muitas vezes o problema é a forma como nós reagimos quando ela chega até nós. Estão comigo, irmãos? Às vezes não é o problema, às vezes não é a luta, às vezes o verdadeiro problema é como é que eu reajo perante a situação difícil. Eu quero dizer nesta manhã, sabe, eu amo o povo de Deus. Alguém pode dizer comigo amém? Eu amo a casa do meu pai, eu amo a casa de Deus, mas eu também amo o povo de Deus e amo os meus irmãos. E sabe, muitas vezes eu vejo como faz toda a diferença na nossa vida, quando a luta chega, nós sermos filhos de Deus. Alguém que é um filho de Deus hoje aqui pode dizer que é verdade isto? Que talvez algumas lutas que você passou ou passa na vida seriam bem diferentes se você não tivesse a presença do Todo-Poderoso. Há aqui alguém hoje, nesta manhã, que pode dizer, se não fosse Deus, eu não passaria as dificuldades da mesma forma, mas com Ele eu tenho a convicção de que sou vencedor. Eu tenho visto, assistido e sido parte também de um povo que, diante das dificuldades, ainda assim olha para o céu e diz, eu posso ver a potente mão de Deus sobre a minha vida. E isso é maravilhoso, irmãos. Só um filho de Deus, verdadeiro, real, pode realmente dizer, ainda no meio da dificuldade, eu consigo ver a mão do Senhor. Então eu quero perguntar hoje, quantos filhos e filhas de Deus estão aqui nesta manhã? Eu não ouvi nada, irmãos, porque os filhos de Deus têm um som, um barulho, uma alegria, uma felicidade, uma vitória que vem de Cristo. Eles sabem que ainda que as dificuldades cheguem, há um Deus todo-poderoso que é maior. E essa convicção é algo que faz com que nós não possamos ser iguais ao mundo, iguais aos outros. Nós olhamos para a dificuldade e ainda que estejamos tristes, ainda que estejamos abalados, Paulo dizia, eu posso estar abalado, mas eu nunca vou ser destruído. Hoje aqui alguém pode dizer, é verdade que às vezes as circunstâncias me abalam, mas destruído não sou. Amém? Então abana aí o seu irmão e diga, às vezes estamos abalados. Às vezes estamos tristes, às vezes somos sacudidos pela vida, às vezes o inimigo vem contra nós, mas no nome de Jesus, destruídos nós não somos, porque maior é o Deus que está conosco do que o inimigo que está neste mundo. E porque a palavra de Deus diz, sim, diga comigo, a palavra de Deus diz que por um caminho o inimigo pode vir contra nós. Mas o que, irmãos? Mas por 7 caminhos ele foge de diante de nós. Há uma convicção em nosso espírito quando somos filhos que maior é o Senhor que está conosco do que qualquer demónio, qualquer principado, qualquer espírito imundo que possa vir contra nós. Essa é a convicção dos filhos de Deus. E é uma alegria participarmos de um povo que diante da dificuldade ainda pode dizer, o meu Deus é vencedor. O meu Deus pode todas as coisas. Eu não vou deixar-me abalar porque o Senhor permanece fiel. Porque Ele está sentado num alto e sublime trono e ninguém pode impedir que Ele faça o que Ele quiser fazer. Posso ouvir um amém? Um aleluia? Um glória a Deus? Amém. Então os irmãos podem abrir comigo a Bíblia em 2 de Crônicas. Eu vou falar de um rei que eu já falei aqui,
Mas hoje eu quero dar-lhe uma nova perspectiva. 2 de Crônicas, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. 2 de Crônicas 32, 1, 8. E diz assim a palavra de Deus. Depois de Ezequias, eu vou ler nesta tradução, isso, podem acompanhar. Depois de Ezequias ter sido tão fiel, vocês irmãos já encontraram para lermos juntos, 2 de Crônicas 32. Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas estas situações, Senaqueribe, rei de Assíria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou os seus oficiais e conselheiros militares e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipa de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Assíria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. E o versículo 5 diz: então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grandes quantidades de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Veja, nós vemos que aqui em 2 Crônicas 32, este homem, rei Ezequias, enfrentou uma situação extremamente difícil, mas ele ensina-nos como nós devemos agir quando a guerra chega. Eu não sei como é que o irmão é quando a luta chega à sua vida, mas algumas pessoas, elas entram em pânico, outras paralisam, outras abandonam aquilo que antes estavam a fazer com tanta fidelidade e outros tentam resolver tudo sozinhos. O irmão identificou-se com algum destes? Sim ou não? Há pessoas que entram em pânico diante da luta, não sabem como agir, outras paralisam, outras abandonam aquilo que estavam a fazer com fidelidade e outros tentam resolver tudo sozinhos. Mas através desta passagem nós podemos aprender o que fazer quando a guerra chega à nossa vida. Uma das coisas muito importantes que nós temos que ver é que logo no versículo 1, diga assim comigo, depois de Ezequias, o que é que diz a Bíblia no versículo 1 do 32? Depois de Ezequias ter sido, diga comigo, ter sido tão fiel, diz o versículo 1, tão fiel em todas estas situações, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Uma das primeiras coisas que nós temos que perceber é que Ezequias estava a fazer a coisa certa quando a luta chegou. A Bíblia diz que ele, depois de ter sido tão fiel, ou seja, depois de toda a fidelidade dele a Deus, porque nós podemos ver noutras passagens que Ezequias, ele quebrou altares, ele quebrou a idolatria do povo, ele alinhou-se com Deus e alinhou o povo a Deus. E a Bíblia relata que mesmo assim, diz que ainda que houvesse tanta fidelidade da parte dele para com Deus, a luta chegou à vida dele. A invasão do rei da Síria chegou até à vida dele. E isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes, erradamente, pensamos: por que é que me acontece isto se eu estou a fazer tudo tão bem? Ou pior, às vezes nós colocamos-nos num lugar de justiça que não nos compete e olhamos para a vida do irmão e dizemos: se isto está a chegar à vida dele, se esta luta chegou à vida dele, é porque ele está a fazer alguma coisa errada. Estão comigo, irmãos? Vamos lá ser sinceros.
Às vezes, quando vemos a luta na nossa vida, nós questionamos porquê é que nós estamos a passar por isto, se fizemos tudo certo, se estamos alinhados com Deus, se somos fiéis a Deus. Ou então também nos colocamos no lugar de julgador e começamos a olhar para a vida do irmão e dizemos: se esta luta chegou à vida do irmão, é porque ele não está assim a ser tão fiel a Deus. Posso ouvir um amém porque é verdade? Não um amém porque isto é bom, mas um amém porque é verdade. Só que Ezequias, ele estava a fazer a coisa certa. A Bíblia diz que ele era fiel. Ele tinha restaurado o templo, ele tinha removido a idolatria do meio do povo e tinha conduzido o povo de volta a Deus. Diga assim comigo: mas mesmo assim, diga lá bem alto, mas mesmo assim, a guerra chegou. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que ser fiel a Deus não nos isenta das lutas. Sermos fiéis a Deus não significa que nunca vamos passar por lutas. Você nunca vai ver na Bíblia uma promessa de Deus a dizer que no momento em que nós temos Deus na nossa vida, nunca mais passaremos por lutas. Você encontrou esse versículo na Bíblia a dizer que você nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter dificuldade? Você encontrou esse versículo? Você pode ter encontrado um versículo que diz que quando nós chegarmos lá ao céu não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, mas ali na presença de Deus, amém? Mas enquanto andarmos nesta terra, nós vamos ter lutas e dificuldades, vamos ter dores, vamos ter perdas, vamos ter coisas na vida que não são fáceis de entender, sim ou não? Irmãos, é verdade ou não? Então nós sermos fiéis a Deus não nos isenta das lutas. Mas escute isto, nós precisamos começar por aqui porque existe uma ideia errada que às vezes choca com a nossa fé. Pensamos: se eu fizer tudo certo, nada de mal me vai acontecer. Talvez você já tenha pensado assim: se eu fizer tudo certo, nunca me vai acontecer nada de mal. Mas nós não vemos a Bíblia a prometer isso. Nós vemos que Ezequias foi fiel e mesmo assim a Síria, o rei da Síria, invadiu Judá. Nós podemos ver, por exemplo, em Jó, que Jó era um homem íntegro, era um homem fiel diante de Deus, mas enfrentou sofrimento. José foi fiel a Deus, José foi fiel, mas mesmo assim ele foi vendido pelos irmãos. Daniel era um homem fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel à palavra de Deus, fiel àquilo que Deus tinha dito para fazer, mas mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia mostra-nos que Paulo era um homem que servia a Deus, sim ou não? Paulo era um homem que servia, que entregou toda a sua vida a Deus no momento em que teve um encontro com Ele. Agora diga comigo, mas mesmo assim, ele enfrentou prisões, enfrentou açoites, enfrentou naufrágios, enfrentou dificuldades, enfrentou desilusões, enfrentou coisas negativas, enfrentou tempestades na vida, sim ou não? Então eu quero dizer, a presença da luta na sua vida nunca significa ausência de Deus. Vou dizer-lhe de novo, se você, estamos aqui, se você é fiel a Deus como este rei Ezequias era, e você vê uma luta chegar à sua vida, e agora eu vou fazer um parênteses, claramente, não vamos aqui... Se você não está alinhado com Deus, e já vamos chegar lá, se a sua vida não está alinhada com Deus, obviamente nós estamos sujeitos às investidas de Satanás, às investidas do inimigo e muitas vezes não temos força para vencer porque não estamos alinhados com Deus, sim ou não? O que eu quero dizer-lhe hoje é que Jesus, quando veio a esta terra, Jesus, quando veio entregar a sua vida em sacrifício, em relação a si, à sua vida, é porque Ele queria que você chegasse à vitória. É porque Ele quer... A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós para que nós fôssemos resgatados dela. Então Jesus não veio a esta terra em vão. Jesus veio para que você e eu fôssemos resgatados de toda a maldição. Jesus veio a esta terra, diz a palavra de Deus, que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então o que eu quero dizer nesta noite é que, nesta manhã, aliás, calma, ainda não vamos embora,
E não vou também chegar até à noite, ok? Mas nesta manhã eu quero dizer-lhe que Jesus já venceu. Jesus venceu a morte, venceu as trevas, venceu a dor, venceu o pecado. Para quê? Para que você e eu nesta terra, ainda que há lutas. E porquê que há lutas, irmãos? Porque nós estamos sujeitos ao mundo, certo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porque nós estamos sujeitos a um sistema do mundo, certo? Em que nós estamos num lugar, estamos numa terra onde a presença do inimigo está, ou seja, onde o inimigo está presente, certo? Estão comigo? E pior ainda, Deus deu o livre-arbítrio ao homem, deu a capacidade do homem decidir o que quer fazer, e você e eu é que somos responsáveis se damos guarida ao inimigo ou guarida a Deus. Assim, de uma forma resumida, é isto ou não é, irmãos? Então, mas o que é que eu quero dizer nesta manhã? Que Deus está consigo. Que ainda que haja lutas e dificuldades neste sistema do mundo, ainda aí você pode dizer que Deus é maior. Ainda aí você pode ver a mão do Senhor Todo-Poderoso sobre a sua vida. Você e eu não temos que estar sujeitos, nós temos que estar confiantes naquele que deu a vida por nós. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Então, a presença da luta, das dificuldades na nossa vida não significa que Deus esteja ausente. Muito pelo contrário, Deus está ali. No meio da dificuldade, no meio da luta, é Deus quem carrega consigo. Você pode não ver, mas Deus está a pegar ao colo o seu filho, a sua filha. E talvez alguém pense, mas Deus, eu estava a fazer tudo certo. Por que é que isto aconteceu? E quando nós lemos 2 Crônicas 32, nós vemos isto: fidelidade não significa ausência de batalhas. A diferença não é entre quem enfrenta lutas e quem não enfrenta. Porque eu posso garantidamente dizer que todos vamos enfrentar lutas. Há aqui alguém que já enfrentou pelo menos uma na vida? Minha. E quem já subiu um bocadinho a fasquia e vai para aí nas 5, mais ou menos? Diga assim comigo: todos passamos por lutas. Então a diferença não é sobre quem enfrenta e quem não enfrenta lutas, porque isso vamos todos enfrentar. A diferença está em como nós enfrentamos essa luta. A diferença está em como nós enfrentamos o que nos sucede. A diferença está em quem nós confiamos diante da luta. A diferença está em que nós sabemos que sabemos como filhos de Deus que ainda no meio da luta há um Deus Todo-Poderoso que está connosco, que não nos deixa cair, que não nos deixa vergar diante do inimigo, mas que nos levanta, que nos exalta, que nos ajuda, que nos levanta, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos coloca num lugar de presença de Deus, que nos coloca numa bolha de proteção da presença de Deus. Posso ouvir um amém? É aí que você e eu devemos estar permanentemente, na presença de Deus. E veja, quando a luta chega, eu vou dar-lhe aqui algumas dicas, digamos assim. Quando a luta chega, primeiramente, faça o que está ao seu alcance fazer. Faça o que está diante de si. Veja que no versículo 5 do capítulo 32, nós vemos que Ezequias diz assim: então Ezequias se dedicou a reparar, diga comigo, a reparar todos os muros, todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grandes quantidades de armas e escudos. Veja que Ezequias, quando percebeu que Senaqueribe também vinha contra Jerusalém, ele não ficou simplesmente à espera de um milagre. Diga assim comigo: o rei Ezequias fez a sua parte. Qual foi a parte do rei Ezequias? Diz a Bíblia que ele consultou os seus oficiais, eles decidiram fechar as fontes de água. E diz que eles fortaleceram os muros, construíram torres, construíram outro muro ao lado do muro que já existia. E ele preparou armas e escudos. A Bíblia diz em algumas versões, no versículo 5, nesta versão diz que ele se dedicou. Noutras traduções diz que ele fê-lo com grande empenho.
Ou seja, diante da dificuldade, diante da luta, o rei Ezequias fez a sua parte. E é aqui que eu quero também chamar-nos a atenção. Qual é a nossa parte? Ezequias tinha fé. Nós vemos isso, se lermos a história de Ezequias, sabemos que ele tinha fé. Ele, como eu já disse, ele levou o povo de volta aos caminhos de Deus. Ele deixou que o povo, ou seja, ele fez com que o povo deixasse a idolatria e se dedicasse somente a Deus. Ele era fiel, ele amava a Deus. Ele fez, mesmo assim, ele fez a sua parte. Porque ele tinha responsabilidade. Ele confiava em Deus, mas ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Eu quero dizer-lhe, a fé não é passiva. A Bíblia diz que a fé tem uma ação. Quando nós temos fé, nós agimos em fé. Você não pode, diante de uma dificuldade, de uma luta, você não pode simplesmente dizer, Deus vai fazer um milagre, ponto. Qual é a nossa parte? Que parte nós temos que fazer? O que Ezequias fez aqui. Diz que ele fortaleceu os muros, construiu torres. Sabe o que ele fez? Ele fez a parte dele. E hoje talvez você também possa estar a enfrentar uma luta na sua família, no trabalho, na saúde, na vida. Mas eu quero dizer-lhe, faça o que está ao seu alcance. Diga aí ao seu irmão, faz o que está ao teu alcance. Essa primeira parte você pode fazer. Ora, amém? Mas também haja. Peça direção a Deus, mas também tome decisões. Confie no Senhor, mas não use a sua fé como desculpa para ser passivo. Sabe, Deus pode fazer o impossível, mas Ele sempre espera que nós sejamos fiéis naquilo que nós também podemos fazer. Muitas pessoas, diante da circunstância, da dificuldade, elas podem tomar esta atitude. Esperar apenas. Deus vai fazer um milagre. Sim, Deus vai fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que jejuar, talvez. Eu tenho que fazer, diga comigo, a minha parte. Sabe como é que Ezequias fez a sua parte? Ele fechou todas as brechas. No versículo 5 diz, como eu também já li, que ele dedicou-se a reparar todos os trechos onde o muro estava, o quê, irmãos? Diga comigo, estava quebrado. Escute, estamos a falar de uma terra, certo? Jerusalém. Havia muros que cercavam aquela cidade. Esses muros serviam para proteger a cidade, certo? Mas agora há algo que vem aí, é que o rei Ezequias sabe que aquela terra vai ser atacada, a terra que ele governa, que ele reina, vai ser atacada. O rei da Assíria vem aí. E o rei da Assíria não era um rei qualquer, a Assíria não era um povo qualquer, era um povo guerreiro, ele sabia quem vinha aí. Ele sabia quem era o seu inimigo. Então o que é que o rei Ezequias começa a fazer? Começa a preparar a terra, a preparar-se para aquele inimigo que vem. E a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, que ele começa a dedicar-se a reparar o muro que estava quebrado. Eu quero dizer, irmãos, Jerusalém tinha brechas no seu muro. Por onde entra o inimigo? Pelas brechas. Por onde queria entrar Senaqueribe, o rei da Assíria? Queria entrar pelas brechas do muro. O que é que Ezequias fez? Ezequias restaura e fecha todas as brechas. Antes que o inimigo chegasse, Ezequias tratou de fortalecer o muro. Diz até a Bíblia que ele construiu outro muro além daquele que já existia. E eu quero dizer que quando a luta chega, irmãos, nós devemos verificar as brechas. Eu não estou a dizer que todas as lutas que nós vivemos é porque há brechas. Amém? Mas eu quero dizer-lhe que quando a luta chega, nós devemos verificar as brechas. O que é isso? Coisas da nossa vida que permitem que o inimigo tenha acesso. Há coisas que nós permitimos que entrem na nossa vida e escute. Há coisas que permitimos entrar na nossa vida que em tempos de tranquilidade talvez pareçam pequenas, mas quando a batalha chega, tornam-se vulnerabilidade. Entenda isto. Em tempos de paz,
em tempos que você está bem, em tempos que você tem saúde, em tempos que você sente que pode fazer e dizer o que quer e tal, e está tudo bem, em tempos em que estamos bem, parece que uma falta de perdão não é nada. Parece que uma murmuraçãozinha não é nada. Parece que este pecado também não é assim um pecado que Deus também fique muito zangado. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Em tempos de paz, isto parece ser banal. Só que o problema é quando há tempo de guerra. Essas brechas que vamos abrindo na nossa vida tornam-se vulnerabilidades para o inimigo atacar. E quando menos você espera, o inimigo está à sua porta. E você não consegue impedir que ele entre. Porquê? Porque há falta de perdão. Porque há coisas na sua vida que não estão bem diante de Deus. Porque nós às vezes pensamos, eu vou contar-lhe um segredo, não é um segredo, é um segredo, mas vou contar-lhe algo que sucedeu na minha vida. Os irmãos permitem-me, não vão julgar-me, pois não? Há muitos anos atrás, quando eu servia no louvor, também sirvo, amém, mas agora estou mais madura. Amém, obrigada. Mas quando eu comecei a servir no louvor, eu avaliava, a nossa pastora, a nossa profeta, ela é rigorosa, irmãos. Então ela, e alguns que estão aqui sabem como é que é, então ela fazia-nos andar ali na linha, com o pecado e com as coisas de Deus, porque ninguém subia no louvor e ainda assim é hoje, amém, irmãos? Ninguém sobe ao louvor de qualquer forma. Então eu avaliava o meu estado espiritual de acordo com o que a reunião corria bem ou mal. Eu subia ao louvor, se a coisa corresse bem, eu dizia, pronto, ufa, safei-me, não estou assim tão mal. Se a coisa corresse mal, eu dizia, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Mas agora entenda, não era porque eu errava uma vez que Deus vinha assim logo, pumba, e pronto, acabou. Não, só quando você abre uma brecha e você pensa assim, bem, não aconteceu nada, está tudo bem. Eu murmurei, eu critiquei, mas também o que é isso? Não foi bem uma murmuração, foi uma opinião. Depois chamamos-lhe outros nomes, que é para ser mais fácil a gente lidar com o pecado, não é? Isto não é falar mal de ninguém, isto é só uma opinião própria. Temos direito às nossas opiniões, não é, irmãos? É. Eu não estou bem a pecar, eu estou só aqui a ter um comportamento um bocadinho inadequado, mas também ninguém vai falar sobre o assunto, também ninguém vai ver. Ou então ainda fazemos alguma coisa, dizemos, vemos e depois dizemos, oh pai, olha, oh Deus, pronto, tu sabes, não foi por mal, pronto. E diga assim comigo, pouco a pouco, brecha a brecha, nós vamos permitindo que a nossa vida comece a ter falhas. E quando o inimigo, e em tempo de paz, que era quando eu sentia que o louvor até correu fixe, pronto, escapei, em tempo de paz, a coisa até passava. O problema é quando as coisas não são automáticas, irmãos, verdade? Ninguém peca do dia para a noite. Vou ser assim mais ousada. Ninguém adultera do dia para a noite. Começa aqui. A Bíblia diz que começa aqui nos pensamentos, deixa o coração, até que dá à luz o pecado. Ninguém, sei lá, olhem, tantas coisas, irmãos, ninguém peca, ninguém faz coisas só porque, olha, puf, acabou. Nunca tinha pensado nisto, mentira. Estava aqui há muito tempo. Porquê? Porque o inimigo começa com pequenas brechas. Eu quero dizer, irmão, quando nós não temos Cristo, nós somos uma cidade sem muros. Quando nós não temos Jesus, nós somos uma cidade sem muros. Se a sua vida sem Cristo foi uma desgraça de pecado, você só tem que agradecer a Deus porque Deus enviou Jesus para salvá-lo. Você tem que perdoar, você tem que pedir perdão, você tem que se arrepender e a partir daí começar uma vida nova e edificada em Cristo. Com os muros que Jesus se levanta através do sangue que Jesus derramou na cruz por nós. Pelo preço pago por Ele, eu quero dizer-lhe, você não tem que viver a vida toda com culpa, porque Jesus já pagou as suas culpas. Você não tem que viver a vida toda com falta de perdão, porque Jesus já o perdoou.
Você não tem que viver a vida toda a pensar em todo o mal que você fez ou que aconteceu quando Jesus já pagou a sua dívida. Posso ouvir um amém? Jesus veio para nos dar vida, para nos dar liberdade, para nos tirar do cativeiro, para nos tirar das garras de Satanás. Se você foi uma pessoa que se envolveu na bruxaria, na feitiçaria, você esteve envolvido no pecado, você fez coisas terríveis, mas você um dia encontrou Cristo, dê glória a Deus, porque Jesus veio para isso mesmo, para resgatá-lo das trevas. Você não tem que viver para sempre com esse pecado, você não tem que viver para sempre com essa luta. Você tem que se levantar e dizer: houve um dia em que Deus entrou na minha vida e mudou tudo. Eu hoje estou aqui para lhe dizer: chega, meu irmão, de você viver agarrado às trevas. Você tem uma opção hoje. Você hoje pode decidir quem vai reinar na sua vida. Você hoje tem uma oportunidade verdadeira de dizer: Deus, entra na minha vida, acabou com o pecado, acabou aquilo tudo lá para trás. Eu errei, eu falhei, mas tu me perdoaste. Eu quero dizer-lhe as boas novas nesta manhã. As boas notícias não é que você é um condenado. As boas notícias é que Jesus o salvou. As boas notícias é que você pode perdoar porque você foi perdoado. Quando você não tem Cristo, você não consegue fazer nada. O seu perdão é assim um more or less. Porque você sem Cristo não consegue perdoar. Mas quando você entende que Jesus já o perdoou, você pode perdoar os outros. Quando você percebe que você foi perdoado, que você foi amado, que ainda que você esteve no mundo, que você fez coisas erradas, Deus o abraçou com um infinito amor. A Bíblia diz que eu te atraí com amor. Hoje você está aqui porque Deus o atraiu. Há aqui alguém que foi atraído por Deus? Eu quero dizer, se você não sabe isso, eu quero dizer, não há outra forma de você vir a Deus se não for através desta atração que Deus faz. Deus atrai-nos com amor a Ele. Deus sustenta-nos, Deus ama-nos, Deus chama-nos. Eu já não sei por causa de mim, já sei. Então eu quero dizer, não é em tempos de paz que você vê as brechas que tem. É em tempos de guerra, é em tempos de luta que você diz: as brechas que eu abri, as coisas que eu deixei. Agora, veja o que é que Ezequias fez. O rei Ezequias começa a reparar as brechas. Ele começa a fazer muros, ele começa a pensar: há aqui uma brecha, o inimigo pode entrar por aqui, mas não vai entrar. Posso ouvir um amém? Você na sua vida precisa avaliar a sua vida e dizer: Deus, onde há brechas na minha vida? Há coisas na sua vida que não andam para a frente nunca. Eu quero dizer, quero ajudá-lo, irmão. Se há coisas que você vê, a sua vida não anda para a frente, nunca, nunca. Você vive de ciclos de enfermidade, ciclos de problemas. Parece que quando você está bem, de repente algo acontece, já está mal outra vez, depois volta a estar bem. Isso é um ciclo, certo? E é um ciclo de maldição. Isso não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer romper com essa maldição. E como é que fazemos isso quando nós nos arrependemos do início? Como é que isto começou? O que é que eu fiz? Irmãos, nós não podemos pensar que podemos viver esta... Eu costumo pensar assim, irmãos, não sei se é da idade, estou a brincar. Nós não podemos viver esta vida na terra sem Deus. Você não pode viver esta vida na terra sem Deus, porque você está condenado. Esta vida terrena sem Deus é terrível. Você pode pensar: não, mas eu já alcancei muitas coisas boas. Eu quero falar consigo, irmão, e ir ao profundo do seu ser. E mostrar-lhe que há coisas nesta vida que nós não conseguimos vencer sozinhos. Seja fisicamente, emocionalmente, seja o que for, você e eu precisamos de Deus. Sabe porquê, irmãos? Porque você foi feito assim. Se você não acredita, não faz mal, mas não deixa de ser. Esta é a realidade. Você pode não acreditar no inferno, mas ele nunca vai deixar de existir. Você pode não acreditar em Deus, mas ele existe e é real. E ele não deixa de existir só porque você não creia. Posso ouvir um amém? Esta é a realidade pura.
em Efésios, ele dizia-nos: não deis lugar ao diabo. Pedro dizia: sede sóbrios e vigilantes. Estejam atentos, porque o inimigo anda ao vosso derredor como um leão que brama. Ele que ruge, ele está à vossa volta a ver quando nos pode tragar. Nós não podemos ser inconscientes e pensar: eu tenho Deus, o diabo não me vai atacar nunca. Não, você e eu, diz a Bíblia, que Deus nos deu o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Quando você aceita Cristo, você alista-se num exército. E esse exército é aquele que reconhece o seu inimigo e sabe que há um inimigo. Muitas pessoas, elas têm Deus e basicamente só falam com Deus. Mas eu quero dizer, você não tem que falar só com Deus, você tem que pisar a cabeça do diabo. Você tem que dizer: está debaixo dos meus pés, porque Cristo me libertou e me deu poder e autoridade para eu pisar serpentes e escorpiões. Você não pode não acreditar no diabo, mas ele existe também. A Bíblia diz que ele também crê e estremece. Ele crê em Jesus, ele sabe que ele existe. E estremece. Mas você, além de crer, também precisa tomar autoridade sobre ele. Porque você em Cristo é mais que vencedor, porque Jesus já lhe deu o poder e a autoridade que você necessita para pôr e colocar o diabo debaixo dos seus pés e ser mais que vencedor em todas as coisas. Posso ouvir um amém dos guerreiros desta manhã? Então eu quero dizer, irmão, pergunta a si mesmo. Não me responda a mim, mas pergunte-se assim: há brechas que eu preciso fechar na minha vida? Talvez haja uma área de desobediência. Talvez haja uma mágoa antiga no seu coração. E porquê que eu digo antiga? Porque a mágoa sempre é antiga. Ela começa com falta de perdão, até se tornar uma mágoa. A mágoa é a dor que a falta de perdão nos provoca. A pessoa, quando tem uma mágoa, ela tem uma dor. Ela torna-se quase uma dor física, ela sente essa dor. A pessoa que está com mágoa, ela tem dor lá dentro. Essa mágoa vai impedi-lo de receber a proteção de Deus e vai abrir brechas ao inimigo. Os irmãos permitem nesta manhã que eu seja assim, bem sincera consigo. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele está pronto para consolar a tua vida. Ele quer consolar o teu coração. Ele quer dar-te uma nova oportunidade. E essas mágoas podem ser brechas na sua vida. Talvez um pecado escondido, uma relação que o afasta de Deus, um hábito que está a enfraquecer a sua vida espiritual, uma falta de perdão. Quando a guerra chega, irmãos, não é hora de abrir mais brechas. É hora de fortalecer os muros. Posso ouvir um amém? Diga ao seu irmão: é hora de fortalecer os teus muros. Tapa as brechas. Fortalece os muros. Diga-lhe ele assim: queres ser vencedor em todas as áreas da tua vida? Tapa brechas. Fortalece os teus muros. Depois de nós fazermos a nossa parte, irmãos, que é isto, reparar brechas, como fez o rei Ezequias, entregue o resultado a Deus. Ezequias fez tudo o que estava ao seu alcance, mas ele sabia que os muros não seriam suficientes para derrotar o maior império da época. E por isso, depois de preparar a cidade, ele preparou o coração do povo. Veja o que ele fez, a primeira coisa que ele faz, reparar muros. No entanto, ele sabe que isso ainda não é o suficiente. Então ele vai preparar o coração do povo e encoraja o povo. Veja o que é que diz no versículo 6. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou. Irmãos, eu hoje vou fazer de conta que sou o rei Ezequias, ok? E os irmãos são o povo, pode ser? Então vocês permitem que eu vos encoraje nesta manhã? Eu vou usar as palavras do rei Ezequias porque elas estão ótimas. Diz assim: sejam fortes e corajosos. Povo de Deus aqui em Aveiro, nesta manhã, reunidos na casa Igreja Vida, eu quero dizer-lhe, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do diabo.
e do seu exército cheio de demónios demoníacos. E agora eu vou-lhe dizer porquê, irmão. Porque um poder muito maior está do nosso lado. Porque um poder muito maior está do nosso lado. Não tenham medo, não desanimem por causa do diabo e dos seus demónios, porque há um poder maior deste lado. Veja, ele diz, e eu digo nesta manhã, ele tem um grande exército. Olha que bonito, ele diz, ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Eu vou dizer, o diabo tem um grande exército, mas são apenas demónios, espíritos imundos. Nós, porém, vocês os mesmos também, não é? Portanto, nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar a lutar as nossas batalhas. Nós temos o Senhor nosso Deus para ajudar nas nossas batalhas, para nos ajudar a lutar nas nossas batalhas. E a Bíblia declara que as palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Deram grande ânimo ao seu povo. Sabe porquê, irmão? Porque quando você entende dentro de si, eu quero dizer-lhe isto, irmão, sabe o que é o pior que lhe pode acontecer? É você, no seu interior, não conseguir aceitar as palavras de Deus como para si, como sendo para si. O pior que nós podemos viver nesta terra é nós não percebermos o amor de Deus por nós. Você tem medo, irmão? Você tem pânico? Você tem tristeza? Você tem luto na sua vida? Você está cheio de dor emocional? Você precisa de saber que você é um filho de Deus. Que Jesus não veio a esta terra em vão, veio para o salvar. E no dia em que você declara com a sua boca, Jesus entra na minha vida, perdoa os meus pecados, a partir desse momento diz a palavra de Deus que aquilo que nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, somos salvos. Se com o teu coração crês, com a tua boca tu falares, tu serás salvo. Salvação significa que tu aceitas a paternidade de Deus em ti. Irmão, tu hoje, se aceitas Cristo em tua vida, tu és chamado Filho de Deus. E só Deus pode tirar isso que tu sentes no mais profundo do teu coração. Só Deus pode mudar, transformar toda a tua história. Tu não tens que viver com esse fracasso. Tu não tens que viver com esse luto. Tu não tens que viver com essa carga. Jesus disse, venham vocês a mim, pequeninos. Eu estou aqui para vos dar liberdade. Eu estou aqui para carregar as vossas cargas. Jesus pagou a nossa dívida. Diz a palavra de Deus que Ele cravou a cédula que era contrária, que nos era contrária. Sabe aquela lista de pecados que o diabo às vezes gosta de nos mostrar? Tu fizeste isto, tu não fizeste isto e devias ter feito isto. Aquela lista longa que o diabo às vezes nos apresenta, principalmente à noite, não é? Quando nós estamos assim, começa a vir tudo o que nós fizemos. Vocês conhecem essa lista? Sei. Vamos lá. Conhece ou não conhece essa lista? A Bíblia diz que o escrito de dívida, a cédula que nos era contrária, foi cravada na cruz. A Bíblia declara, Ele cancelou, muito bem, obrigada, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Você pode ver aquela lista que o inimigo às vezes nos mostra. Jesus cravou na cruz e disse, está consumado, acabou, não tens mais que viver com esse peso, porque no dia em que tu aceitas Cristo em tua vida, o preço foi pago. O preço foi pago para a liberdade, para a vida eterna. Jesus já pagou o teu preço, já pagou pelos teus pecados, Jesus já pagou pela tua dor. É tempo de te levantares, igreja, como filhos de Deus, e declarar, eu sou um filho. E aquilo que era contra mim, Jesus já pagou. Então, Ezequias, ele animou o povo com estas palavras. Sabe, Ezequias nunca disse àquelas pessoas, olhem, nós não temos um problema.
Não temos problema nenhum. O Senequeribe é um fraquito. Porque há pessoas que atentam assim, sabe? Deixa-me dizer. Você não pode só dizer, não, o diabo é um fraco. O diabo é... E você diz assim um nome qualquer, uma coisa assim leviana. Você não tem só... Ou seja, você não tem apenas que pensar, o diabo não é nada. Você tem que dizer, há um poder maior que está comigo. Ele disse, eles têm um grande exército, mas são só humanos. Nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Diga aí ao seu irmão, o diabo tem o seu exército, mas nós temos um poder maior conosco, que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, ele não disse ao povo, nós não temos um problema. Ele disse, o nosso Deus é maior de qualquer problema. E sabe, isso é fé. Porque fé não é fingirmos que a luta não existe. Fé é olharmos para a luta e dizer, eu sei o tamanho do problema, mas eu também sei o tamanho do meu Deus. Eu sei que há um problema, mas eu também sei que não há nenhum problema que o meu Pai Celestial não possa resolver. Então, fazemos a nossa parte, mas não tente fazer a parte de Deus. E aqui está uma das grandes causas de ansiedade nas pessoas. Queremos fazer a nossa parte, mas também queremos controlar o resultado. Por isso, Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, pelo contrário, podem pôr, por favor, Filipenses 4:6 e 7, diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, diga comigo, orem. Está a ver? Esta é a nossa parte. A Bíblia está a dizer-nos, olhem, não andem ansiosos, mas façam a vossa parte, que é orar. Orem a Deus, peçam aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Esta é a nossa parte, diga assim comigo, esta é a minha parte. Esta é a minha parte, orar, pedir aquilo que preciso e agradecer-lhe. Estes são os passos. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei orar. Então eu quero dizer, ore, fale com Deus, pedindo aquilo que precisa e agradeça por aquilo que Ele já fez. E depois diz a Bíblia no versículo a seguir, então, quando vocês fazem isto, vocês vão experimentar a paz de Deus. E diz a Bíblia que não é uma paz qualquer, é aquela que sobrepassa, que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. Sabe, irmão, o nosso coração e a nossa mente precisam de ser guardados. Como? O que é que vai guardar a nossa mente e o nosso coração? A paz de Deus. E a paz de Deus vem como? Quando eu não ando ansioso, mas eu entrego, oro, peço e agradeço a Deus. Amém? Ezequias foi o que ele fez. Há coisas que dependem de nós, então devemos fazê-las. Mas há coisas que vão depender de Deus, então isso você entrega. Eu quero dizer-lhe, ore, trabalhe, obedeça, faça tudo o que está ao seu alcance e confie. E agora quero terminar com algo muito interessante. Quando a luta chegar, irmão, não abandone o lugar da sua fé. Em 2 Crônicas 32, nós lemos até aqui sobre Ezequias, mas agora venha comigo ao versículo 9. E diz assim, enquanto Senequeribe, rei da Assíria, cercava a cidade de Laquis, enviou os seus oficiais a Jerusalém, com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Veja, Senequeribe o rei da Assíria estava a conquistar reino por reino. E diz que ele estava a cercar a cidade de Laquis, ou seja, estava a aproximar-se de Jerusalém, e antes mesmo do ataque, ele começa a enviar mensagens. Escute, o inimigo faz o mesmo connosco. Antes do ataque em si, muitas vezes ele começa a trabalhar na nossa mente. Eu já disse aqui, mas você sabe que quase mais, agora não sei precisar a percentagem, mas está estudado, mas muitas das preocupações que nós temos e dos medos que nós temos nunca verdadeiramente acontecem.
Porque o que é que faz com que nós tenhamos medo? É a ansiedade. Nós estamos ansiosos, estamos preocupados com uma coisa que nunca, se calhar, sequer vai acontecer. Certo? Porquê que isso acontece? Por causa disto. Senaqueribe, antes mesmo de atacar Jerusalém, começa a trabalhar com a mente das pessoas. Veja o que é que diz. Ele enviou esta mensagem para Ezequias e para todo o povo da cidade. Agora, irmãos, ao pouco eu fiz de rei Ezequias, então agora eu vou fazer de diabo. E vocês vão ouvir o que Senaqueribe disse ao povo, o que às vezes o inimigo nos diz a nós como povo de Deus. Eu não vou fazer de diabo, porque ele também não merece que eu... Diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que é que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias então respondeu: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. E ele responde: não é verdade. Ele está a enganar-vos e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali? Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria, antes de mim, fizemos a todos os povos da terra. Veja, Senaqueribe está-lhes a dizer: olhem, em que é que vocês confiam para imaginar que vocês vão conseguir sobreviver quando ele cercar Jerusalém? Quando ele vos atacar, vocês vão ser destruídos. E Ezequias está a mentir-vos. Deus nunca vai poder salvar-vos. O diabo também nos diz estas coisas, é ou não é? Sem dúvida vocês sabem, diz que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos aos povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou o seu povo das minhas mãos? Qual dos seus deuses foi capaz de salvar o seu povo do poder destruidor dos meus antecessores? O que é que vos faz pensar que o seu Deus pode livrá-los das minhas mãos? Não permitam que Ezequias vos engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês os salvará do meu poder. Uau! Esta foi a intimidação de Senaqueribe diante daquele povo. Começa a fazer o quê? A dizer-lhe: vocês nunca vão conseguir. Nunca ninguém conseguiu antes de vocês, agora vocês vão conseguir como? Nós sempre vos destruímos, os reis da Síria antes de mim sempre vos destruíram. Não se deixem iludir por essas coisas. Ele agora está a dizer assim, no versículo 15, se fosse o diabo, dizia assim: não permitam que a pastora Ana vos engane. Não se deixem iludir por ela. Nenhum Deus de qualquer nação foi capaz de livrar do seu povo as minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus que ela vos está aí a pregar. Estão cá, irmãos? Ainda são aquele povo guerreiro maravilhoso, amém? Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e do seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. E escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando o quê, irmãos? Digam vocês bem alto ali que está ali escrito. Tentando amedrontá-lo. Para que fosse mais fácil, veja, irmão, para que fosse mais fácil conquistar a cidade. O medo que o diabo põe no seu coração é para que seja mais fácil conquistá-lo, magoá-lo, feri-lo. Vocês estão cá hoje, irmãos? Ainda cá estão? Vocês têm que fazer assim comigo, mergulhar e aqui na palavra. Diz a Bíblia que, tentando amedrontá-lo para ser mais fácil, falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros feito por mãos humanas. A gente já vai ver o que é que aconteceu. Mas veja isto, a pergunta que Senaqueribe deixa, em que é que vocês baseiam a vossa confiança para continuarem em Jerusalém? Como é que vocês ainda não fugiram todos daí? Sabe que pergunta é esta, irmão? É quando você está a passar uma luta, uma adversidade e o inimigo diz-lhe assim: como assim tu ainda serves a Deus?
Como assim ainda vais à igreja? Como assim é que tu ainda acreditas? Como assim tu ainda acreditas na palavra de Deus? Como assim? Você alguma vez ouviu essa pergunta? Vocês não, irmãos. Alguma vez vocês ouviram essa pergunta do inimigo? Como assim tu ainda acreditas nisso? Como assim tu ainda achas mesmo? Sabe, o inimigo queria que eles abandonassem Jerusalém. Porque quando nós estamos em guerra, irmãos, uma das maiores tentações é sair do lugar da presença de Deus. Quando a luta chega, algumas pessoas deixam de orar, param de se congregar, param de servir, param de buscar a Deus, isolam-se. E muitas vezes, exatamente quando mais precisam de Deus e da comunhão com o povo de Deus, é que começam a afastar-se. Mas diga assim comigo, Ezequias e o seu povo permaneceram. Sabe, Jerusalém era a cidade de Deus. E Ezequias não abandonou a cidade porque ela estava cercada pelo inimigo. Ele decidiu permanecer. Muitas vezes o inimigo que quer é que você saia da presença de Deus. Porque ele sabe que no momento em que saia da presença, você está desprotegido. Por isso ele intimidava o povo para que eles não confiassem em Deus. Eu quero dizer, não abandone a presença de Deus por causa da luta. Vou dizer de novo, não abandone a presença de Deus mesmo no meio da luta. Não abandone o seu Deus. No Salmo 27, Davi sabia muito bem o que era a presença. E no Salmo 27, no versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Veja o versículo seguinte. Pois ali me abrigará, onde? Na presença de Deus, ali me abrigará em tempos de aflição e no seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. O salmista sabia que o melhor lugar onde ele deveria estar era debaixo da presença de Deus, era na presença de Deus. Esse era o lugar ideal, por isso ele dizia: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nos dias bons e nos dias maus. Porquê? Porque ele sabia que no dia mau ele o ia esconder, ele o ia guardar, ele o ia levantar, ele o ia colocar numa rocha. Diga assim comigo, presença. A presença de Deus. Então, eu quero dizer-lhe, é precisamente no dia da adversidade que você precisa de estar perto de Deus. Então, não permita que aquilo que está a acontecer à sua volta, as lutas que você está a enfrentar, determine aquilo que está a acontecer dentro de si. A luta à sua volta pode ser grande, mas dentro de si, não perca a presença. Diga a alguém que está ao seu lado, não percas a presença. Diga ao outro, não percas a presença. Tudo o que tu tens nesta terra, que te faz vencer, que te faz levantar, que te faz prosseguir, que te faz confiar, que te dá esperança. A única coisa nesta terra que pode realmente dar-te esperança é a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo aquilo que você necessita. Então não permita, diga ao seu irmão para ajudá-lo, não permitas que o que esteja a acontecer à tua volta determine aquilo que está a acontecer dentro de ti. Ainda que à tua volta parece que as coisas desmoronam, que há coisas que estão a acontecer difíceis demais, dentro de ti permanece na presença de Deus. Você pode aplaudir a presença de Deus? Então eu quero dizer, quando a luta chegar à sua vida, continua a orar. Posso ouvir um amém? Continua a orar. Continua a congregar. Continua a vir à igreja. Continua a adorar a Deus. Continua a servi-lo. Continua a ser fiel. Não abandone Jerusalém. Não abandone o lugar da presença. Não abandone a presença de Deus só porque o inimigo chegou. E quando permanecemos firmes, Deus luta por nós. E agora então vamos chegar ao resultado da história. Veja, depois de todo o ataque mental que Senaqueribe faz àquele povo,
com palavras, com mensagens, a dizer não acreditem, não vai acontecer. Então diz assim o versículo 20. Os irmãos estão comigo no versículo 20? Vou esperar para que fiquemos todos iguais. Então diz assim: então o rei Ezequias, depois de todas aquelas acusações, depois de todas aquelas palavras, diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. Diga comigo, oraram e clamaram aos céus. E o versículo 21 diz: e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. Eles apresentaram-se como o maior exército. Eles disseram, nem os reis antigos, ninguém conseguiu vencer-nos. Vocês também não nos vão vencer. Nós somos um exército poderoso. Ezequias diz, eles têm um grande exército. Diga comigo, grande exército. O inimigo tem um grande exército. Só que Deus enviou um anjo. O inimigo pode vir contra si com muitas coisas, com um grande exército, mas Deus só precisa de enviar um anjo. Um anjo. É que nem Deus podia ter mandado uma comandita, um exército de anjos, mas Ele mandou um anjo. Você consegue rir-se disto, irmãos? É que eu consigo imaginar. Ele enviou um anjo. Houve um momento, vários momentos na Bíblia, mas houve um homem que precisava que Deus intervisse e que viesse trazer cura. E ele disse, basta uma palavra tua. Uma mulher precisava de cura, mas ela disse, basta uma migalha tua. Sabe, quando você conhece o seu Deus, você sabe que não é preciso vir venha o que vier. Venha um anjo, uma migalha, uma palavra. A vitória é garantida. Diz a Bíblia que ele enviou um anjo e o anjo destruiu o exército assírio. O maior exército daqueles tempos foi destruído por um anjo. Não me pergunte como, não me pergunte o que é que ele fez. Eu só sei que o exército foi destruído com todos os seus comandantes e oficiais. Veja o que a Bíblia diz. O rei da Assíria voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo do seu Deus, este homem servia a um Deus de pau, um Deus de pedra, que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouve nada. E quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Que Deus é este a quem estas pessoas servem? Que os próprios filhos matam o pai à espada. Saiu envergonhado, irmãos. É assim que o inimigo vai sair diante de nós. É assim que o inimigo vai sair diante dessa luta que você está a viver. Você vai olhar para essa luta e dizer, diabo, tu vieste cheio de coisas, tu vieste para me destruir, mas tu no final vais sair envergonhado em nome de Jesus Cristo. Tu vais ver levantar, tu vais me ver progredir, tu vais me ver caminhar em lugares altos, tu vais ver como a alegria vai voltar, tu vais me ver vencer, diabo. Não porque queiramos provar nada a ninguém, mas porque quando Deus age a nosso favor, o inimigo sai derrotado. Agora escute, irmão, faça a sua parte. Perdoe, ama, reconcilie-se, abandona o pecado, deixa a mentira, alinha-se com a palavra de Deus, porque Deus está consigo não porque você é boa pessoa, Deus está consigo não porque você é merecedor, Deus está com os filhos e filhas de Deus que dizem, eu vou andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu vou obedecer à palavra e não à minha vontade. Eu vou fazer aquilo que é reto diante de Deus e não aquilo que eu quero fazer. Eu vou perdoar como Deus me perdoou. Eu vou amar como Deus me amou.
Eu vou caminhar nesta terra, olhando para Jesus sempre. E no final, sim, eu posso dizer que o inimigo sairá envergonhado, porque o maior é Deus que está comigo e que me ajuda, me fortalece e me dá a vitória. Eu quero dizer, Ezequias fez a sua parte, fechou brechas, fortaleceu muros, encorajou o povo, confiou em Deus e permaneceu ali no lugar da presença. E então Deus fez aquilo que mais ninguém podia fazer, irmãos. Há coisas que só Deus pode fazer. Então, quem venceu a batalha? Quem venceu? Não, nem foi Ezequias. Ele não teve que batalhar. Foi o Senhor. O Senhor Deus enviou um anjo e deu a vitória ao seu povo. E deu a vitória ao rei Ezequias. E deu a vitória ao povo de Jerusalém. Mas sabe, quem ficou conhecido, quem ficou levantado, quem ficou exaltado foi o nome do Senhor Jesus. O nome mais alto e sublime de toda a história. Foi Ele que foi exaltado soberanamente. O seu nome. Veja, algo extraordinário que sucedeu a seguir. Diz assim: foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que os ameaçavam. E então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias tornou-se muito respeitado entre todas as nações e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. No final, toda a terra e todas as terras à volta souberam que havia um Deus em Jerusalém. Que havia um Deus todo-poderoso. Que havia um Deus, eu quero dizer-lhe, todos saberão e dirão quão grande é o teu Deus. Todos vão dizer: uau, o teu Deus é grande, porque antes tudo era destruído na tua vida. Olha para trás, olha para, se calhar, para as tuas gerações anteriores e aconteceu tanta coisa. Mas hoje tu podes dizer com Deus: eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedor. E eu quero dizer-lhe, faça uma marca na sua vida. Muitas pessoas, eu quero terminar com isto, muitas pessoas, elas olham para trás, para as suas gerações, para a herança que receberam. Nós falamos muito de herança física, não é? Há herança física, material, mas há uma herança espiritual que você e eu recebemos. E às vezes nós recebemos a herança espiritual dos nossos antepassados. Lutas, pecados, maldições hereditárias, coisas que nos seguem. Só que você e eu hoje, aqui, nesta terra, neste lugar, neste dia, hoje, você pode tomar uma decisão. E você pode dizer assim: lá atrás, na minha vida, eu encontro muitas coisas. Lá atrás, até nos meus familiares, eu encontro muitas coisas que não eram de Deus. Mas hoje eu conheço Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de conhecer Deus. Eu tenho a oportunidade de marcar a minha história. E a partir de agora, a partir daqui, meus filhos, meus netos, meus bisnetos saberão que só o Senhor é Deus. Todos saberão que só o Senhor é Deus. Você e eu não temos que viver só com aquilo que o passado nos traz. Você pode marcar a diferença e dizer: eu farei a diferença para que eu e as minhas gerações seguintes possam conhecer a grandeza de Deus. Posso ouvir um amém? Daquele povo que quer marcar a diferença e dizer: o Senhor está comigo, e todos saberão que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. O Senhor venceu a batalha. E isto confirma aquilo que Ezequias já tinha declarado. Ele tinha dito: conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Fique aí de pé no seu lugar. Encontra alguém aí que você não conhece. Porque é fácil dirigirmos a quem nós conhecemos, não é, irmãos? Mas vamos ser um bocadinho ousados. Proclamadores das boas novas, pode ser? Há aqui alguém que quer contar as boas novas ao mundo e dizer: vamos acabar com o domínio de Satanás na nossa vida, vamos dar uma nova história, um novo rumo. Amém? Amém? Então vire-se aí para alguém que tem perto de si, longe de si, não sei. Procura alguém, isso mesmo. Alguém que você não conhece, era melhor.
Vá, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você tiver muita vergonha, então vá ter com alguém que você conhece. Pronto, mais fácil. Mas faça, isso. Isso mesmo. Sabe o que é que nós vamos fazer? Não vamos dizer nenhuma palavra que está no nosso coração, não vamos fazer nada disso. Vamos dizer a palavra de Deus. Presbíteros, assistentes, irmãos, procurem um irmão que está sozinho, porque todos nós precisamos de encorajamento às vezes, percebe? Até eu, vejam lá se falam para mim, se faz favor, que eu também preciso. Todos precisam de encorajamento, é ou não é? Às vezes precisamos de uma forcinha. Não espere só que lhe dê a forcinha assim. Você tem que ir e encorajar. Ao bocado o pastor Pedro dizia, vamos semear, ok? Isso, que lindo é ver assim o povo de Deus. Então você vai encorajá-lo. Mas você não pode encorajá-lo a dizer assim, não pode, também não pode fazer de olhos fechados. Porque não, assim é fácil. De olhos fechados não. Você vai olhar para os olhos do seu irmão, irmã, o que seja, familiar, amigo, inimigo também, se houver aqui algum, façam já as pazes, irmãos. Não vamos continuar assim, por favor. Amém? Agora você vai dizer assim com uma voz de filho de Deus, que sabe quem é, ok? Preparados? Respirar fundo. Vocês sabem quem são? Em Cristo. Amém? Já está? Então agora você vai olhar no rosto do seu irmão e vai dizer-lhe, não tenhas medo. Isso, mas assim com mais força, vamos lá. Não tenhas medo. Não desanimes. Por causa do inimigo e por causa das coisas que ele faz. Não temas. Não desanimes. Porque um poder muito maior está do teu lado. Veja lá se ele tem cara de crer. Ele tem cara de quem crê? Não? Tem? Ótimo, então vamos lá. Porque um poder muito maior está do teu lado. Diga assim, é verdade que o inimigo tem um grande exército, mas são apenas demónios. São espíritos imundos. Você até pode dizer, são apenas homens. Foi o que Ezequias disse. Agora você vai dizer, nós porém... Isso, mas faça assim com força. Nós porém, temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a lutar as nossas batalhas. Diz-lhe, tem ânimo, tu não estás sozinho. Nós temos o Senhor dos exércitos conosco. E diga-lhe assim para terminar, muito maior é Deus. Muito maior é Deus que está conosco do que o medo, o inimigo, a tristeza, as lutas, os problemas que o inimigo quer lançar sobre a nossa vida. Maior é Deus. Maior é Deus. Glória a Deus, aplauda a Jesus. Maior é o nosso Deus. Há um poder maior que está conosco do que aquele que o inimigo quer trazer sobre as nossas vidas. Há uma proteção divina, há um amor sobrenatural, há vida com abundância para si nesta manhã. Aleluia! Os irmãos podem ir para o seu lugar, mas não se sentem, irmãos. Não se sentem. Já estamos quase a terminar. Eu quero dizer só mais uma coisa com base naquilo que nós lemos. Deus vai transformar toda a guerra em testemunho. Eu vou dizer de novo. Deus vai transformar toda a guerra em testemunho. Porque a história não termina com Jerusalém a sobreviver. Diz a Bíblia que Deus trouxe livramento, porque diz que houve paz em toda a terra. O Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos do rei da Síria e de todos os outros que o ameaçavam. Portanto, houve paz,
houve livramento, chegou a paz. E outra coisa que Deus fez é que Deus trouxe honra também. A Bíblia diz que Ezequias tornou-se respeitado entre todas as nações. Então, a situação que parecia destinada a destruir o rei Ezequias acabou por se tornar parte do seu testemunho. Toda a guerra, toda a luta pela qual você passa, se você tiver a atitude certa, diga comigo, a atitude certa, pode transformar-se num testemunho para a glória de Deus. Mas diga outra vez comigo, a atitude certa, fazer o que é certo. Aquilo que parecia ser o fim pôde tornar-se o cenário onde Deus manifestou a sua fidelidade. Então eu quero dizer, talvez hoje esteja aqui a passar por uma guerra, por uma luta, por uma enfermidade. Talvez até ninguém saiba. E às vezes, irmãos, ninguém tem que saber. Talvez por fora esteja tudo normal, mas por dentro há uma batalha. Então eu quero dizer, lembre-se desta história. Lembre-se do rei Ezequias. Quando a luta chegar, nunca significa que Deus o abandonou. Se você, diga comigo, tem a atitude certa, está focado em Deus, está alinhado com Ele, tapou brechas, faça tudo o que está ao seu alcance. Se há brechas, hoje, nesta manhã, feche. Irmãos, eu quero dizer, talvez esteja aqui pessoas que têm feridas profundas na sua alma, com falta de perdão, com mágoas, com pessoas que se calhar erraram consigo, mas eu quero dizer, às vezes nós também erramos. Há tanta coisa hoje que nós precisamos de tapar brechas, dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa-me porque eu errei, perdoa-me porque se calhar abri brechas no meu muro. E perdoa-me por qualquer coisa que eu... Às vezes nós sabemos bem qual foi essa qualquer coisa. Às vezes nós dizemos perdoa-me por qualquer coisa. Mas às vezes nós sabemos exatamente qual foi essa coisa. Talvez você hoje precise perdoar um filho ou uma filha. Você precisa perdoar um pai ou uma mãe. Você talvez hoje precise de perdoar um amigo, uma frase que lhe foi dita, um rótulo que lhe foi dado. Há tantas coisas que nos perseguem durante a vida inteira. Hoje você tem a oportunidade de dizer, chega, basta. O inimigo tentou rodear-me muitas vezes, mas hoje eu decido viver uma vida nova, uma história nova com Deus. Não é nesse lugar de tristeza, não é nesse lugar afundado que Deus quer para si, filho e filha de Deus. Mas Ele quer colocá-lo num lugar alto, de alegria, de amor, de bondade. Então feche as brechas. Fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido. Talvez relações antigas, relacionamentos que nunca, ou que por algum motivo falharam. Perdoe, liberte e peça também perdão se assim for preciso. E entregue tudo aquilo que você não pode fazer, entregue o resultado a Deus. Não abandone a presença de Deus. Não abandone Jerusalém. Não deixe que a luta o afaste de Deus. Não abandone a comunhão. Não abandone a oração. Não abandone a fé. Não abandone. Permaneça na presença. E lembre-se que consigo está um poder maior. Amém? Deus continua no controle. E talvez hoje você não saiba como é que tudo vai terminar. Mas eu posso garantir-lhe que Deus pode enviar um anjo e destruir tudo aquilo que não é bom para si. Destruir toda a influência do inimigo, destruir todo o mal do inimigo. Você não está sozinho. Diga a alguém que está ao seu lado, tu não estás sozinho. Tu não estás sozinha. O mesmo Deus que esteve com Ezequias continua a ser Deus hoje. Creem nisso, irmãos? Sabe, Ele nunca prometeu que não enfrentaríamos guerras, mas Ele prometeu que vai estar conosco em cada uma delas. Então diga aí, eu não vou desistir. Isso, diga aí a alguém que está perto de si, não desistas, não temas.
Não te atemorizes, não desanimes. Porque quem permanece fiel durante a batalha vai experimentar a fidelidade de Deus também depois da batalha. Quantos querem que as guerras que você vive hoje se transformem em testemunhos para a glória de Deus? Sabe, nós vamos louvar a Deus com uma música que diz que, assim resumidamente, que seja o que nós estejamos a passar, louva. Em todo momento, louva. Em qualquer circunstância, louva. Porque à medida que tu louvas, o Senhor batalha por ti. Amém?